Olá, sejam bem-vindos à segunda aula do primeiro módulo do curso de Análise Matemática sobre Contratos de Financiamentos e Empréstimos. Estamos falando de fundamentação da matemática financeira, a fim de dar base para o desenvolvimento deste curso nos próximos módulos. O assunto de hoje é relativo à rentabilidade de taxas sobre o regime de juros simples e, principalmente, sobre o regime de juros compostos. Muito bem, então, vamos ao que nos interessa. Bom, eu tenho aqui uma tabela, deixa eu ver se eu consigo agora aqui. Essa tabela é uma tabela relativa a determinadas rentabilidades ocorridas em fundos de investimento durante o período compreendido de janeiro de 14 a julho de 14. Isso aqui é um exercício apenas para reforçar a questão do aprendizado de juros simples e daqui a pouquinho vamos falar de juros compostos. Então, aqui eu vou só me ater ao cálculo da rentabilidade acumulada sobre esse regime de juros simples. Então, para que eu possa encontrar a rentabilidade acumulada, eu tenho que somar as taxas de rentabilidade. Dessa forma, eu utilizo, através do Excel, a função de soma do Excel, onde ele vai me dar já todas as rentabilidades. Então, a gente vai colocando nessa disposição e eu vou copiar de novo essa fórmula, ela está aqui dentro. Posso fazer também pela caracterização aí, usando aquela primeira condição que eu utilizei, esse botão aqui de soma. Vou fazer de novo, para reforçar. E agora eu tenho que fazer para cá, esquerda para direita, senão ele não vai fazer. Aqui o resultado. Deixa eu tirar essa parte aqui. E vamos fazendo. Reparem que tem rentabilidades negativas. Por quê? Porque rentabilidades acumuladas negativas. Porque na soma das rentabilidades durante esse período, sobre o regime de juros simples, houve prejuízo nessas aplicações. Continuando. Deixa eu pegar aqui a cópia. Deixa eu pegar aqui, copiar e colar. Vamos arrastar aqui, onde nós chegamos às rentabilidades acumuladas nesse período de tempo. Então, por exemplo, um fundo de ações, como esse Ações Dividendos, ele teve uma rentabilidade acumulada de 6,545% nesse período de janeiro a julho de 14. E, por exemplo, esse fundo Small Caps aqui, ele teve um prejuízo nesse período de 2,70 sobre o regime de juros simples. Então, basta fazer a soma que a gente encontra as rentabilidades. Pois muito bem, agora eu vou iniciar o processo sobre regime de juros compostos. Então, vamos lá. Deixa eu só pegar aqui o regime de juros compostos e vou escrever que e sobre o regime de juros compostos, é necessário, primeiramente, transformar a tabela para
onde estão as taxas de rentabilidade para fatores. Fatores, nós vamos estar falando de fatores sistematicamente sobre o regime de juros compostos, que é a soma do capital vezes esse capital mais a taxa de juros. Então, já vamos estar demonstrando isso neste exercício. 1 mais I, tá? Estou fazendo ao vivo aqui. Então, eu vou pegar novamente, vou copiar toda essa situação aqui, ó. Esta tabela toda. Vou colocar ela à direita. Eu vou arrumá-la agora, naturalmente. Vamos lá, então. Opa, sempre foge. De novo. Vamos lá. Agora foi. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar toda ela, todas essas informações. Por quê? Porque eu vou agora criar os fatores. Então, eu vou mostrar uma maneira pelo Excel de fazer isso de uma maneira muito rápida, para que assim a gente consiga fazer os cálculos que desejamos. Então, vamos lá. Deixa eu só tirar isso aqui. Vamos colocar esse final aqui, que é o IGPM, que daqui a pouco eu vou explicar. Por que ele está inserido aqui nessa tabela? Muito bem. Então, baseado nisso, deixa eu só ajustar aqui a posição. Vou iniciar aqui a transformação dessa tabela para fatores. Então, eu venho aqui, coloco 1 mais, e vou colocar aqui a célula Q8, que representa essa taxa de rentabilidade aqui da tabela de juros simples. Opa, deixa eu corrigir isso aqui. Isso aqui é uma situação não está correta, então eu vou formatar essa célula, vou botar para número e vou colocar dessa forma aqui, ó. E aqui eu já estou com os fatores, tá? Então, deixa eu só melhorar a informação. 100841, agora sim. Então, eu posso, agora, travando o mouse do lado esquerdo, vou arrastar essa célula. Já tenho os fatores transformados, ou melhor, os fatores criados, tá? E vou copiar essa célula de novo, aqui, e vamos já criando todos os fatores. Muito bem, vamos continuar aqui. Deixa eu só tirar isso daqui, porque não tem nada a ver, não tem nada aqui, né? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui a informação novamente, essa fórmula que está aqui dentro, e estou arrastando a célula e criando os fatores. Muito bem. Já vamos explicar algumas coisas importantes sobre os fatores. Tem que ser bem explícitos, né? Em termos de podermos fazer as coisas de maneira correta. E aqui eu vou pegar esse aqui, esse ele vai rolar de maneira, ele vai fazer diferente, mas eu vou ajustar ele agora. Então eu vou pegar aqui a cor azul, ou azul aqui, eu vou colocar branco, ele fica correto aqui, ó.
E vamos lá, justa para a direita. Beleza, está pronto. Bom, algumas observações importantes nessa história aqui, que envolve fatores. Então, vamos lá. Eu vou pegar esta célula, vou até aumentar a imagem. Então, vocês estão vendo aqui que existe um fator de 0,99002. Então, toda vez que um fator for inferior a 1, essa taxa é negativa. Repara que eu vou agora para a tabela principal e eu vejo aqui que ela está um 0,998 negativo de rentabilidade. E quando a taxa é positiva, o fator é sempre maior que 1. Quando ela for zero, vai aparecer 1,0000 infinito. Ok? Muito bem. Visto isso, agora vamos fazer os cálculos de rentabilidade, o que a gente chama de rentabilidade nominal. Em primeiro lugar, então, eu vou criar aqui rentabilidade nominal. E como é que eu calculo? Agora, ao invés de eu calcular através do Excel, eu vou utilizar a função de multiplicação. Então, eu vou buscar a função de multiplicação do Excel, para que eu possa, então, calcular este resultado de rentabilidade nominal. Então, eu vou colocar aqui o que eu desejo, em termos da multiplicação, dá um OK. E aqui eu tenho o resultado. Então, olha só, multiplicação das linhas Z8 até a F8. Está feito. Então, na realidade, eu vou colocar primeiro em termos de fator. Eu vou colocar aqui fatores, então, só um instantinho que eu vou voltar para onde saiu, não sei porquê. Vamos lá. Vamos lá, que eu vou pegar aqui, pegando os fatores. Em seguida, eu vou continuar aqui a disposição de todos esses fatores acumulados. Em seguida, continuo para que ele está sempre acrescido de 1, e daqui a pouco eu vou transformar ele em taxa nominal, percentual, novamente. E eu vou arrastar esse último, onde eu vou colocar novamente posição no escuro e no branco, para visualizar corretamente o GPM. Bom, essa coluna aqui, é a rentabilidade nominal acumulada em termos de fatores. Então, deixa eu arrumar de novo. Rentabilidade nominal acumulada a fatores. Vou ajustar agora. E agora eu vou colocar aqui com a rentabilidade nominal em termos de taxas percentuais. Muito bem. Então, basta fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui este fator acumulado
tirar 1. E aparece este número aqui, e eu venho aqui no Excel e clico em percentual. O percentual eu vou pegar exatamente a taxa, 5,966. E assim sucessivamente. Vou fazer isso para todos. Então, estou pegando aqui a taxa, obtendo a taxa nominal em termos percentuais. Eu vou arrastar tudo, depois eu vou tirar. Fica mais fácil, mais rápido. Ó. Então, aqui, ó. Então, de novo isso aqui, de novo aqui. Deixa eu só colocar, tirar isso que não interessa, que não tem nada a ver. Vamos lá. Esses dois também. E está pronto. Bom, eu agora vou criar, então, da sequência a isto aqui. Então, uma taxa nominal significa dizer que a composição dessa taxa nominal ela tem a ver, que está embutida aqui, o que a gente chama de taxa real mais inflação. Então, a rentabilidade nominal ela nada mais é do que uma determinada taxa real mais a variação da inflação no período. E que variação de inflação é essa? A variação de inflação é essa, é o IGPM. Ele está aqui embaixo como base de cálculo. Tá? Ele vai servir para a gente fazer os cálculos das demais rentabilidades. Então, a segunda rentabilidade que eu vou calcular aqui seria a rentabilidade real. Mas essa rentabilidade real, ela serve apenas para a gente atestar se, de fato, nós estamos tendo ganho de construção de valor, tá? Porque a rentabilidade, quando ela é negativa, é a destruição do valor, tá? Então, isso aqui, para efeitos, vamos dizer, contábeis, ele não serve para nada, mas para efeitos econômicos, ele serve para a gente perceber se, de fato, a gente está tendo um ganho real em termos práticos. Então, eu vou colocar a rentabilidade real em termos de taxa, em termos percentuais. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui e vou colocar da seguinte maneira. Como é que eu calculo isso? Eu calculo através dos fatores. Tá? Então, essa primeira eu vou pegar aqui e vou colocar esse fator, H8, a célula H8, e vou dividir essa célula pela célula do IGPM. Então, vocês podem perceber que eu estou fazendo multiplicação e divisão usando fatores. Isso aqui são marca obrigatória de juros compostos. Muito bem. Só que eu quero transformar isso em taxa. Muito bem. Então, sendo em taxa, menos 1. Está aqui o resultado. Agora eu tenho que transformar em taxa percentual, como eu havia dito. Então, eu encontrei que a rentabilidade real obtida nessa aplicação financeira aqui, desse fundo de investimento, nominal foi 5,966 e real foi 4,069. Deixa eu só pegar aqui, 4,069, ou seja, ela foi superior à inflação do período em 4,069%. Vamos dar uma observada aqui nas demais aqui. Opa, o que eu fiz de errado? Fiz uma coisa de errado porque eu esqueci de firmar a célula AH48, que é a inflação. Então, vamos lá, fixa aqui.
Sei. Agora, continua aqui, ó. Agora vamos até o final. Vou arrastar, depois vou limpar novamente, conforme eu coloquei aqui, né? Fica mais fácil e eu agilizo o tempo aqui desta aula. Muito bem. Repara que a inflação contra a inflação dividido uma pela outra igual a zero. Zero de resultado. Nenhum ganho real. Para aqueles que aplicaram o IGPM neste período. Porque na data atual, estamos em março de 2021, o IGPM descolou muito, então chegou até 30% em uma variação de um ano. Tá? Então, quem aplicou em IGPM nesse momento atual, realmente está muito feliz. Bom, eu coloquei agora demonstrando esta situação, então nós estamos falando de taxa real, de taxa nominal, tá? Isso aqui é um exercício de juros compostos, então agora vamos definir rentabilidade nominal é igual a rentabilidade real multiplicado pela inflação. No caso aqui da inflação, neste caso é o IGPM, Índice Geral de Preços Médios da Fundação Getúlio Vargas. Então, deixa eu arrumar aqui, porque ele ficou aqui. Agora eu vou colocar aqui, ó, rentabilidade real é igual a rentabilidade nominal dividido, vou colocar a barra aqui, pela inflação. Em IGPM. Então, nós fizemos essa dinâmica aqui através dessas duas colunas. Ok? Muito bem. Continuando. Tem aqui, então, agora a seguinte situação. Vou colocar aqui, vou abrir mais umas colunas aqui para a gente está falando. Então, agora eu vou falar da coisa prática, tá? Que é a rentabilidade líquida. O que é a rentabilidade líquida? Rentabilidade líquida é a rentabilidade que se obtém após o pagamento do imposto de renda. Então, aqui o governo, para todas as aplicações, né, financeiras, ele cobra um percentual de imposto de renda. E que percentuais são esses? Eu já vou informar aqui. Na realidade, aqui, ó, as alíquotas, vou colocar aqui, ó, as alíquotas. Opa, perdão, senhores. As alíquotas são de imposto de renda, obedecem a esses critérios aqui, ó. Por prazo. Então, até 180 dias, só colocar aqui, ó. Até 180 dias, a alíquota, ela, deixa eu só arrumar melhor aqui, né? Vou colocar aqui como sendo renda fixa. E aqui, alíquota. Então, até 180 dias, nós temos a seguinte situação. 22,5%, que é a alíquota do imposto de renda para a renda fixa.
De 181 até a 360 dias, a alíquota será de 20%. Então, vamos lá, que eu vou ajustar aqui, ó, os percentuais, 20%. De 361 dias a 720 dias, será 17,5%. E acima de 720 dias, a taxa será de 15%. A alíquota do imposto de renda, perdão. Muito bem, então, para a renda variável, em operações consideradas normais, a alíquota é de 15%. E as operações consideradas day trade, que são as operações de curtíssimo prazo, a taxa é de 20%. Renda fixa, renda variável. Muito bem, então, vamos lá. Bom, como é que eu vou saber qual é a taxa que eu vou aplicar aqui, imposto de renda, alíquota de imposto de renda? Eu vou agora simplesmente pegar aqui a seguinte situação. Então, vou pegar aqui o valor, vamos calcular a rentabilidade líquida da seguinte maneira. Primeiro eu vou pegar a data de, vamos lá, vou colocar aqui desse lado. Vou colocar a data de 1º de janeiro de 2014. E aqui eu vou colocar a data de 31 de julho de 2014. Muito bem. Essas duas datas aqui, eu vou calcular o número de dias dessa aplicação. Então, para efeitos de cálculo da alíquota. Então, uma menos a outra, eu vou ter 211 dias. 211 dias será para 180 dias, vai ser essa alíquota aqui de 20%. Aqui é. E aqui indefere, 15% para todas. Muito bem. Então, se eu tenho aqui da taxa nominal, eu aplico 20% em cima dessa taxa, tá? Vamos lá, vamos ver o que ocorre aqui, ó. Eu vou pegar essa taxa e vou multiplicar por 20%. Então, só que eu vou fazer esse 20%, eu vou fazer de maneira diferente. Eu vou fazer aqui, ó, ela vezes 1,20, 1,2. E aqui eu já tenho o resultado, dividido. Então, aqui eu já tenho que o imposto de renda aqui, tá? É 4,972. Ou seja, tirando o imposto de renda, cai para 4,972. Vamos olhar aqui, então, agora, que eu vou fazer isso tudo aqui, ó. E eu vou encontrando a rentabilidade líquida. Bom, vocês vão ver aqui que temos
algumas situações onde não se cobra imposto de renda sobre sobre rentabilidades negativas. Tá? Então, já vou explicar aqui certinho como vai ficar. E aqui não se cobra nada. Muito bem, então, o que é negativo não se vai cobrar porque não se cobra imposto de renda sobre rentabilidades negativas, principalmente nos mercados de renda variável, tá? Então, eu estou tirando aqui os resultados, tá? Por conta disso. Muito bem. Então, aqui nós temos essa caracterização. Então, se a gente olhar agora a rentabilidade e a participação do imposto de renda, reparem que os ganhos por conta da aplicação do imposto de renda, eu vou estar numa situação aqui, ó, onde a minha rentabilidade real, se a gente olhar aqui, é bem menor, né? Em termos, o meu ganho real é bem menor, ou seja, se eu pegar aqui e dividir essa rentabilidade líquida por esta rentabilidade real, eu vou ter um resultado muito menorzinho, tá? Em termos de resultado em relação à inflação, ou seja, a inflação foi 4, impactou a taxa para baixo, a rentabilidade real líquida, o governo não está preocupado se a inflação é alta ou é baixa, ele simplesmente aplica a alíquota e acabou, ponto final, tá? Então, nós temos esta dinâmica aqui, que informa a rentabilidade líquida, que é imposto de renda, após o imposto de renda, rentabilidade real, que é descontada a inflação, e aqui a rentabilidade nominal, que é, conforme eu disse, a rentabilidade real pela inflação. Ok, meus amigos? Então, eu espero que vocês tenham gostado desta aula aqui, de cálculos de rentabilidade sobre o regime de juros compostos e observando aqui este trabalho aqui com relação a juros simples, apenas como uma referência para que nós possamos, então, fazer os cálculos de maneira correta. Juros simples, soma, conforme está aqui. Só para recapitular. Juros compostos, fatores, uso de fatores, multiplicação. Ok, meus amigos? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.